Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 7 está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Então, oração, pedido, confiança e alinhamento de coração. Imagine uma criança pequena que no meio da noite acorda e corre ao quarto do pai, chamando, clamando por socorro. E nesse ato ela não mede palavras, ela não se preocupa se está acordando, se ela está atrapalhando o pai ou os pais. Ela simplesmente entra no quarto deles e chama, e pede ajuda, e pede socorro. E ela faz isso porque confia no amor e no cuidado do seu pai. Deixa eu te dizer algo. É exatamente essa confiança que Jesus deseja despertar em nós, quando Ele ensina sobre a oração, dizendo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, logo de início aqui, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que a oração não é um ritual frio, uma coisa monótona, não. Oração fala de um relacionamento vivo com um pai que cuida e que ama. Amém? Eu não sei você, mas eu me lembro muito bem dos meus primeiros anos de vida cristã. E eu estou falando agora de talvez aí 31, 32 anos atrás. Muitos aqui nem estariam, né, ou teriam nascido ainda. Queridos, naquele tempo, eu me lembro bem que este texto foi um dos que mais me colocava em crise. Quantas vezes eu orava por algo? Eu orava e orava, tornava a orar novamente e não obtinha resposta de Deus. E de repente eu me lembro que diante disso, desse orar e não ter resposta, eu chegava para Deus com esse texto aberto na minha Bíblia e dizia assim: Deus, mas não está escrito aqui? Não está escrito aqui, pedi e dar-se-vos-á? Não está escrito aqui, se eu buscar eu vou achar? Se eu bater, a porta vai se abrir? Então por que isso não está acontecendo? Irmãos, e isso me proporcionava crises terríveis, interiores com o meu Deus, porque eu não compreendia isso. Mas com o passar do tempo, a gente vai crescendo no entendimento, e de repente, algumas coisas vão ficando mais claras para nós. Não sei você, mas no início da vida cristã, a impressão que a gente tem é que algumas coisas Deus responde e faz rapidinho. Você teve esse tipo de experiência? Ao mesmo tempo que depois de 1 ano e meio para 2 anos já servindo ao Senhor, eu comecei a ter esse tipo de crise em relação a textos como esse. Nos primeiros momentos, eu me lembro que tinha coisa que eu orava à noite e no outro dia Deus já me respondia. E era a maior delas. Muitas vezes eu presenciei isso, era na maioria mesmo, eu orava de uma forma instantânea, e aquilo me empolgava tanto, né? Porque, gente, então eu tenho um Deus que age na minha vida, um Deus que se move ao meu favor. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que o funil se estreitou. Aí foi onde gerou, ou começou a gerar essas crises.
começava a orar por algo, orava, e a resposta não vinha. Os questionamentos interiores do Jorge para com Deus, querendo entender aquilo, eles não cessavam. Só veio depois. E hoje, nessa palavra, eu quero compartilhar algo com você que eu tenho aprendido durante essa jornada cristã, que mudou algo em mim, em relação à oração, que está dentro desse tema que eu trouxe a vocês nesta oportunidade, que oração é pedido, confiança e alinhamento de coração. Amém? Então, eu gostaria de falar sobre 3 verdades valiosas que Jesus nos ensina aqui nesse texto. E eu quero, a partir de agora, desafiar você a pensarmos um pouquinho sobre elas. Bora lá? A primeira verdade que Jesus nos mostra no texto é que precisamos orar. E precisamos fazer isto com insistência. Se você for olhar no texto, os verbos que Jesus usa, eles estão no presente contínuo. Continue pedindo, pedi e dar-se-vos-á. Continue buscando, buscai e acharei. Continue batendo, batei e abrir-se-vos-á. A oração, a gente entende com essa forma que Jesus aplica os verbos, que ela não pode ser, então, uma tentativa ocasional na nossa vida. Ela precisa ser um estilo de vida. Porque se ele coloca aqui as expressões no contínuo é algo que não para. Eu estou o tempo todo orando, eu estou o tempo todo me direcionando a rumo de algo, diante de um alvo que eu me propus alcançar. Amém? Então não se trata de algo ocasional, que eu faço de vez em quando. Algo que nós precisamos entender com isso, queridos, é que orar apenas em momento de crise ou uma necessidade urgente que aparece, não é o que Deus espera. O que Ele espera de nós é que nós cultivemos a oração como uma disciplina diária, e não uma tentativa ocasisional de resolver algo, de solucionar um problema. Entende? Isso precisa ser uma disciplina diária, algo que eu faço todos os dias, algo que eu sinto a necessidade de fazer todos os dias, como nós sentimos a falta de um alimento, de uma água, ou até mesmo de um ar para respirar. Assim nós devemos ter a oração na nossa vida. Você já percebeu, talvez você mesmo já viveu isso, muitas vezes, ou em algumas vezes na vida, mas você já percebeu que tem muita gente que só ora quando aparece um problema? Quantos já viu isso? Se você já viveu isso, mexe só com o dedinho pequenininho do pé direito. Só ora de verdade quando surge um problema. Só busca a Deus quando perde o emprego. Só ora quando a enfermidade chega. Irmão, sabia que essa é uma verdade sobre a vida de muitos cristãos? Pelo fato de não terem a oração como essa doutrina, essa prática diária, vivem assim. Mas o que o Senhor espera de nós? Olha só. Quando você volta no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ter ali a oração do Pai Nosso, eu vou citá-las ou pelo menos mais uma vez aqui. Quando você lê o versículo 13, você vai ver que ele orienta também a orarmos assim: e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então, quando a gente olha para essa frase da oração dominical, que é o modelo de oração, é muito profundo aquilo ali, a gente logo entende que a ideia de Deus é que a gente não ore apenas para que os problemas sejam resolvidos, mas nós temos que anteceder a chegada, a existência deles na nossa vida. E sabe o que tem para mim?
se nós orássemos mais essa verdade, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos e livra-nos do mal, pode ser, eu creio nisso, que muitos problemas nem viriam à existência na nossa vida. Amém? Porque é a palavra dele. Entende, queridos? Então, quando nós não temos, a oração como algo constante, quando nós não temos compromisso com essa prática, quando nós não somos insistentes na oração, a gente está perdendo muito. E eu e você precisamos nos conscientizar disso. Amém? Porque você foi alcançado para alcançar. Tem muita coisa boa que Deus já fez, porém tem muita coisa boa que Ele está fazendo, mas também tem muitas coisas boas que Ele ainda quer fazer na sua vida, durante toda a sua existência aqui. Amém? Ele não te trouxe para este lugar chamado terra para você viver de qualquer jeito. Você foi alcançado pela cruz de Cristo, você foi redimido, foi feito filho de Deus, e a partir desse momento, eu e você começamos a viver uma vida eterna em Deus, uma vida em abundância. O próprio Cristo disse que foi isso que Ele veio nos trazer, uma vida em abundância. Amém? E veja isso, quando nós lemos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, e a ideia dele ali era exatamente incentivar os cristãos a manterem uma vida contínua de oração, em comunhão constante com Deus. O que ele disse? Orai sem cessar. O que é sem cessar? Não pare de orar, ore todos os dias, ore em todo o tempo, tenha oração na sua vida constantemente. Amém, queridos? Então, no texto, nós vemos isso, Paulo dando essa incentivada nos cristãos de Tessalônica. Agora, quando a gente vai para Lucas capítulo 18, Jesus usa uma estratégia aqui que era típico dele. Ele conta uma parábola, é a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. Ele conta essa parábola, queridos, e a intenção do Senhor, ao trazer essa mensagem aos seus seguidores, ela é clara, logo no primeiro versículo do capítulo 18 de Lucas. A Bíblia vai dizer que Jesus contou essa parábola do juiz iníquo e da viúva persistente para mostrar que os seus discípulos deveriam orar sempre e nunca desanimar, nunca parar, nunca esmorecer na oração. A parábola, você pode conferir o texto depois. Jesus fala sobre uma mulher, e essa mulher, ela insistentemente procurava um juiz. Como que aconteceu isso? Ela buscava diante desse juiz a resolução para uma causa da sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que este juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Imagina, esse é o perfil do juiz. Só que a insistência daquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela o procurava sempre, ou seja, sempre dá uma ideia talvez de todos os dias, ou constantemente, com uma frequência grande. Ela procurava ele com insistência, e essa insistência da mulher fez com que o juiz, mesmo sendo injusto, atendesse o seu pedido. O que ele fez apenas para não ser mais importunado. Ele olhou, chegou um momento que ele olhou para aquela mulher que estava sempre lá batendo, na sua porta e pedindo justiça. Ele decidiu fazer isso. Deixa eu atender logo essa mulher, que eu não aguento mais ser importunado por ela, eu não quero que isso perdoe. Foi por causa disso que ele julgou a causa dela. Então, Jesus, ele aplica a lição. Ele diz assim: se até um juiz iníquo atendeu à súplica de uma viúva insistente, quanto mais o Deus Pai justo atenderá ao clamor dos seus filhos. Então, o que a gente percebe aqui, queridos?
O tempo todo, Jesus ensinando, sendo enfático na necessidade que nós temos de ter a oração como uma prática constante. A necessidade que nós temos de sermos insistentes na nossa oração. No início da minha fala, eu usei a figura de uma criança que entra, talvez tarde da noite, desesperada, assustada, no quarto de um pai, pedindo socorro. Queridos, a insistência de uma criança, quando quer algo dos pais, é um exemplo muito claro de perseverança. Quem é pai aí vai entender melhor do que eu estou falando agora. A criança, ela não se contenta em pedir uma vez, ela repete, ela busca alternativas. A criança, muitas vezes, ela usa expressões até emocionais para convencer os pais, como choro, outras vezes carinho, em algumas outras oportunidades até uma birrinha ou uma birrona. Entende? Mas tudo isso são estratégias que elas usam para tentar obter uma resposta dos pais. Elas usam tudo. E geralmente elas não desistem com facilidade até que tenham uma resposta dos pais. É assim ou não? Então o que a gente percebe? A criança, ela não mede o tempo. Ela nem se preocupa se já pediu demais. Ela não está nem aí para isso. Ela quer porque quer aquilo e ela insiste em pedir o pai ou a mãe que resolva, que ceda, que dê aquilo a ela. Ela simplesmente continua pedindo. E por que ela faz isso? Porque ela acredita que vai ser atendida. Dentro do coraçãozinho dela, ela tem essa certeza. É meu pai, é minha mãe, porque é meu pai e minha mãe, vai me atender, vai me dar. Então, isso fala de quê, queridos? De um reconhecimento, né? Não é só a certeza que ela tem de ser atendida. Essa certeza de ser atendida é pautada, é fundamentada num reconhecimento que os pais têm o poder de atender ao seu desejo. Eles têm condições de ceder aquilo que está pedindo. Ela tem uma certeza, eu não estou pedindo a estranhos, eu estou pedindo ao meu pai, à minha mãe, eu estou pedindo àqueles a quem eu coloco a minha confiança. Irmãos, é assim que as crianças agem. Deixa eu te dizer, assim como uma criança insiste com o pai porque sabe que ele pode responder, que ele tem poder e autoridade para responder, nós também precisamos insistir diante do nosso Pai, porque nós confiamos no caráter de um Deus cuidadoso, de um Pai bondoso. Amém? Isso, queridos, é um chamado de Deus para nós. Então, como uma aplicação prática dessa primeira verdade na nossa vida, deixa eu te dizer, não desista de orar. Amém? Ore, continue orando, continue buscando, continue batendo, peça, vá, seja insistente. Amém, queridos? Por mais que a resposta não tenha chegado, continue orando, não pare de buscar, não pare de orar por aquilo que veio ao seu coração, para que você faça. Perseverar é confiar em Deus, é confiar que Ele está no controle da sua vida, que é Ele que de verdade governa o seu coração. Amém? Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto muito, quando ele fala sobre o assunto. Ele diz assim: a oração é a respiração da alma. Se cessarmos de orar, cessamos de viver espiritualmente. Isso é uma verdade. Então, se você não tem uma vida de quem ora, por mais que você tenha outras práticas espirituais, mas você não está vivendo aquela vida plena que Deus tem para você. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso no seu coração.
Amém? A segunda verdade que Jesus nos mostra no texto, ele nos mostra que quem responde às orações é um pai. Olha isso, é um pai que responde às nossas orações. Você vai ver no texto que ele, em um determinado momento, no versículo 11, ele faz duas perguntas àquelas pessoas. Ele vira para eles assim: qual de vocês dará uma pedra a um filho, se este lhe pedir um pão? Ou qual de vocês dará uma cobra, se o seu filho te pedir um peixe? Com essa palavra, queridos, ele estava mostrando aqui exatamente essa verdade. Ele queria que eles, e quer que a gente entenda hoje, que quem responde é um pai, não é qualquer pessoa. Quem está ouvindo as suas orações, ei, olhe para mim, é o teu pai. Não é alguém estranho para você, é o teu pai, é quem criou você. Consegue entender a seriedade disso? A grandeza disso? É o pai que está ouvindo as suas orações. Amém? Então, o contraste que Jesus usa é claro no texto, né? O que ele mostra aqui? Se até pais humanos e imperfeitos sabem dar coisas boas, quanto mais ele, o Pai Celestial. É isso que ele ensina ou quer nos transmitir com essas duas perguntas. Se um pai humano imperfeito não vai dar uma pedra no lugar de um pão, ou uma cobra no lugar de um peixe, ele diz assim, está vendo? Agora imagina o Pai Celestial, que é perfeito, que ama e que cuida. Ele sabe dar coisas boas e tem muitas coisas boas e maravilhosas para colocar na nossa vida. E isso, querido, significa que a oração, ela precisa nascer de uma relação de filhos que confiam no amor e no cuidado do seu pai. Aí deixa eu perguntar, as suas orações têm tido esse fundamento? Ou nós oramos apenas direcionado a Deus, o soberano, aquele que está sentado num trono, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas? Irmão, tudo isso é verdade, esse é Deus, mas deixa eu te falar, esse Deus, que é tudo isso e mais um monte de coisa, Ele é o teu Pai. Ah, irmão, consegue entender a diferença? Ele é Deus, soberano, maior que Ele, não existe nada, mas esse Deus é o teu Pai. Pai fala de colo, fala de carinho, de amor, de cuidado, fala de intimidade. Entende, queridos? Então, essa relação, ela precisa, essa necessidade de termos essa relação de filhos que confiam num pai quando oramos, ela precisa ser uma verdade revelada no nosso coração. A oração muda quando nós temos esse entendimento. Amém? Você vai entender, por exemplo, que a partir desse momento você vai aprender a orar, não baseado, como foi dito anteriormente, apenas quando uma necessidade eminente se apresenta. Porque enquanto a gente estiver orando assim, nós vamos estar vendo Deus apenas como Deus soberano, poderoso, aquele que tem poder para fazer tudo. Nós vamos estar olhando para Deus apenas assim. Deixa eu te falar uma coisa, se pegar fogo na sua casa, quem que você vai chamar? Quem? Os bombeiros. Por quê? Porque você tem os bombeiros como aqueles que apagam incêndios. Se você passa por um assalto, a quem você vai recorrer? Por quê?
Porque você tem a polícia como uma autoridade. Mas você se relaciona com os bombeiros o tempo todo ou com os policiais? Consegue entender que tem uma grande diferença? Irmãos, é gritante a diferença. Então, quando nós temos esse entendimento de que a nossa oração tem como base em um relacionamento de um filho com um pai, eu não vou mais orar apenas quando crise, quando o problema surgir. Eu vou estar orando o tempo inteiro, porque eu sei que Ele é meu Pai, Ele tem poder, todas as condições de me atender, de mudar, de transformar a minha vida. Quantos estão entendendo? Amém? Agora, algo interessante e importante que a gente precisa entender aqui. Deus sempre responde. Não fica uma oração que eu e você façamos que Ele não responde. Agora, dentro disso, algo a gente precisa compreender também. Primeiro, Ele responde na perspectiva de um pai que conhece o filho. Nem sempre o filho sabe o que é melhor. O pai enxerga além. É verdade ou não? Deus responde conforme o que precisamos, e não apenas ou conforme o que pedimos, porque Ele é Pai, que sabe o que é melhor para nós. Se o seu filho de 7 anos te pedir um carrinho, controle remoto, coisa bonitinha, você pode dar esse carrinho para ele? Sim ou não? Agora, se ele com 10, 12 anos te pedir um carro de verdade, você vai dar um carro para ele? Irmãos, ele pode fazer birra, ele pode fazer... Por que você não vai dar? Porque ele ainda não pode usar. Ele não pode ter um carro. Sim ou não? E por que o pai vai falar, não, eu não vou te dar esse carro? Porque o pai enxerga mais longe. Ele conhece a realidade do filho. Irmãos, é assim que Deus age com a gente. Entende? Em momentos como esse, o que Ele vai fazer? Ele vai colocar a gente para esperar. Quando você estiver pronto, eu vou te dar. Nosso Pai não faz isso, Deus faz a mesma coisa. Amém? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, Deus dá o que pediríamos, se soubéssemos tudo a nosso respeito que Ele sabe. Porque se nós soubéssemos tudo, a gente não ia pedir coisa errada. A gente ia ser mais assertivo nos nossos pedidos. Amém? E a segunda coisa que eu quero destacar dentro dessa verdade, que quem responde às orações é um pai. A primeira é que ele responde na perspectiva, né, de um pai que conhece o filho. E a segunda coisa, queridos, é que ele responde na perspectiva de um Deus que criou cada um de nós. Você crê que Deus te criou? Ele nos formou e nos conhece. Ele conhece todas as nossas limitações. Quando você lê o capítulo, ou quando você lê Salmo 139, a partir do versículo 13, você vai ver Davi expressando exatamente essa verdade acerca dele, que se estende a todos nós. Quando ele disse ali que Deus o formou no ventre, foi Deus que teceu você no ventre da sua mãe, e lá, Ele planejou todos os seus dias. Então, preste atenção, nós estamos falando de um Deus que responde. E Ele responde na perspectiva de um pai e também na perspectiva de um Deus. Então, é por isso que, muitas vezes, quando oramos, a resposta vai ser sim. Em outras vezes, a resposta vai ser não. E em muitas outras vezes, a resposta vai ser espere. O que nessas maiorias ou grandes vezes é traduzida como um silêncio. Sabe aquele momento que você ora, e parece que você não vê resposta, Deus não te responde?
Deus está dizendo assim: ei, espere, isso não é para você agora, calma, vai chegar o tempo. Entende? E você olha, mas será que eu estou pedindo alguma coisa errada? Não, eu tenho certeza. Por exemplo, alguém está orando para casar, mas Deus está olhando para você e dizendo assim: puxa, se eu deixar esse meu príncipe casar com uma princesa minha, ele vai estragar a vida dela. Porque olha como ele é. Presta atenção, solteiros. Olha como ele é filho. Olha como ele trata a mãe dele. Se ele for tratar a esposa desse jeito, vai dar ruim. Ele vai estragar a vida dele e dela. Aí Deus olha para um jovem que ora, que não está preparado para casar, querendo casar, Deus vai colocar ele na espera. E com essa espera, Deus está ministrando no coração dele. Sim, eu tenho casamento para você, mas aguenta aí. No momento certo, eu vou encaminhar as coisas, eu vou mandar a Rebeca. Agora você não tem condições nenhuma de receber uma Rebeca. Percebe, queridos? É assim que ele age com a gente. Amém? E nós precisamos entender isso. Deus nunca nos dá o que queremos, do jeito que queremos, no momento que queremos. Ele nos dá o que nós precisamos, o que Ele tem para nós, no momento certo, dentro do plano eterno que Ele tem para cada um de nós. Quantos creem nisso? Amém? Eu queria uma aplicação, prática para você agora, eu queria deixar isso. Então, diante dessa verdade, queridos, quando você for orar, lembre-se de que você não fala com um estranho. Você não está tratando com um juiz frio, mas você está falando com um pai, que é seu pai, que te ama profundamente. Amém? É a esse pai que você está se dirigindo. A W. Tozer tem uma frase que diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Eu não sei se algum dia você conseguiu entrar nessa dimensão de deixar de vê-lo apenas como esse Deus poderoso. Não que você tem que largar de vê-lo assim. Mas não só isso, passar a vê-lo, a tê-lo, a se relacionar com Ele como esse Pai. Então já pensou, vai mudar tudo quando você orar, você ter isso em mente. Eu não estou falando apenas com um Deus poderoso que tem toda a autoridade na mão. Eu também estou falando com o meu Pai. Eu estou falando com aquele que me criou, com aquele que projetou os meus dias, com aquele que me assiste desde quando eu era ainda apenas uma gosminha dentro do útero da minha mãe. Eu estou falando com esse Pai. Ah, irmãos, muda, não muda? Deixa eu te dizer, muda. Quem vive esse estilo de vida de oração pode testemunhar isso. Amém? E a terceira verdade que Jesus nos mostra no texto é que o tempo de oração serve para alinhar o coração com o propósito de Deus. Eu quero te mostrar que ele deixa isso claro para nós. Porque se ele nos insiste que a gente tem que orar insistentemente, que Ele é aquele que nos responde, Ele é aquele que, como Deus responde na perspectiva de um Pai e de um Deus, Ele também nos ensina que o tempo de oração, Ele usa para alinhar o nosso coração com o propósito dEle, com o coração dEle. Eu quero te mostrar isso no texto. Quando ele faz uso dos verbos no presente contínuo, como disse anteriormente, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Qual é o propósito disso? Ou qual poderia ser o propósito disso, se não é buscar alinhamento? Percebe? Porque se você pede algo que está no propósito dele para você e você já está pronto, ele não mandaria você continuar pedindo, ele simplesmente te daria. Como nós agimos com o filho.
quando Ele pede algo que você vê, que você pode ceder imediatamente, você vai deixar o seu filho ficar insistindo com você um tempão, fazendo birrinha? O que você faz? Pega e dá. É assim ou não? Então, irmãos, essa contínua busca em oração tem um propósito, e o propósito é exatamente esse. Nós precisamos entender com isso que Deus usa o fator tempo para alinhar o nosso coração com a sua vontade. Alinhar os nossos pedidos com aquilo que realmente Ele definiu para nós no seu propósito eterno quando nos criou. Eu quero citar duas coisas aqui. Também em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, no versículo 10, olha só o que Jesus disse que nós temos que orar. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Irmãos, o que é isso? Seria mais ou menos assim, traduzindo para a nossa realidade. Senhor, o Senhor sabe que eu quero é isso aqui. Porém, que seja feito conforme a tua vontade. Percebe? Eu apresento o meu desejo, o meu pedido, mas em sequência eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Quando eu oro assim, irmãos, eu estou me colocando diante de Deus numa condição de que haja alinhamento do meu coração com dele. Quer ver quem viveu isso? Jesus vivendo no Getsêmani num momento de pressão. Ele começou a orar, de repente o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele estava a pouco tempo da cruz. Ele sabia do que ia acontecer com ele. Ele já tinha deixado isso claro para os seus discípulos. Naquele momento ali, o que Jesus orou? Diante daquela angústia. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele orou? Mas em seguida, qual foi a outra expressão? Mas que seja feito conforme o Senhor quer, que seja feita a tua vontade. Percebe? Então, queridos, nós precisamos entender que o tempo, Deus vai usar para isso. Se nós estamos pedindo algo que esteja dentro do propósito dele, mas ainda não é tempo que esse algo venha a existir na nossa vida, por alguns fatores, por falta de preparo, por falta de maturidade nossa, porque responsabilidade exige-se maturidade, sim ou não? Como que Deus vai me dar algo se eu ainda não tenho maturidade para aquilo? Algo que vai exigir de mim um alto nível de responsabilidade. Você acha que Ele vai fazer isso? Ele não vai. Se Ele fizesse, seria como se um de nós, pais, dessemos um carro para um filho de 10, 12 anos só porque ele pediu. Mas Ele não age assim. Então pode até ser que Deus tenha, mas se nós não estivermos maturidade, preparo para aquilo, alinhamento do nosso coração com o dele, Ele vai entrar em silêncio e vai querer nos dizer, ei, espere, deixa eu trabalhar você, porque lá na frente eu posso te conceder isso. Quando estão entendendo? Amém? E a outra coisa, Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, olha o que Tiago diz. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, veja isso. Nós podemos pedir certo, como foi dito anteriormente, e por falta de maturidade para assumir uma responsabilidade maior, Deus vai nos colocar na espera. Agora, outra coisa que a gente precisa entender, é que muitas vezes Deus não vai responder, porque a gente está pedindo mal, a gente está pedindo errado. Percebe? Deus não vai te dar algo que está fora da vontade dEle, que vai fazer mal para você e para mim, Ele não vai nos conceder isso.
Eu dei um exemplo de manhã. Pensa, queridos, o que seria um pedir mal? Deixa eu usar esse exemplo hipotético aqui. Porque o texto de Tiago, quando ele estava escrevendo aos irmãos dispersos das 12 tribos, fala que eles não tinham, porque eles estavam pedindo mal. E por que eles estavam pedindo mal? Ele completa, porque vocês estão pedindo, frase minha, para esbanjar em vossos prazeres. Deixa eu usar essa situação aqui. Vamos pensar que você hoje tem um salário aí de 10 mil reais, é o seu salário mensal. Mas de repente vem um desejo no seu coração, e você começa a pedir a Deus um acréscimo aí. Eu quero, Senhor, um salário de 50 mil. E aí, de repente, dessa probabilidade de começar a receber 50 barão por mês, você começa a planejar. Nós somos assim, né? O negócio, passarinho nem entrou na gaiola, a gente já está fazendo planos. Você começa a planejar. E, de repente, todos os seus planos em relação àquele salarão de 50 mil, é só coisas para você. É só para satisfazer os seus desejos pessoais, os seus prazeres pessoais. Não é nada para o outro, é tudo para você. É só o Jorge. Se eu tenho um carro bom, eu quero um melhor. Se eu tenho hoje com 10 mil condição de andar no Martizinho 2012, com 50 mil, logo eu penso, eu quero andar num Camaro, eu quero uma BMW, Deus. Se a hora que o Senhor me der, eu vou comprar um Camaro. E eu estou fazendo planos para esse salarão de 50 mil, que só diz a meu respeito. Deus está vendo isso. Você acha que Ele vai te dar um salário de 50 mil? Pensando desse jeito? Não vai. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, falando de dinheiro agora, é para nos abençoar, mas também abençoar outras pessoas. Percebe? Ele não vai fazer. Ah, mas não vai mesmo, a gente pode gritar de orar. E se a gente não permitir que Ele alinhe o nosso coração com o propósito dEle, pode até ser que Ele tinha um salarão desse para dar para alguns de nós em alguma curva da vida, mas se não houver alinhamento, queridos, a gente corre o risco de ficar a vida inteira aqui sem chegar nesse patamar. Porque Deus não é irresponsável. Ele te ama e Ele vai continuar cuidando de você. Eu conheço pessoas no nosso meio cristão, irmãos, que são tão desapegadas do Senhor chamado dinheiro, que muitas delas não precisam nem de orar por bênção mais nessa área. O dinheiro persegue eles. Mas aí você vai conhecer essas pessoas, nos seus particulares, você vê que o coração delas não está no dinheiro, está no Senhor. Elas não têm dificuldade em abençoar, elas não têm dificuldade em dizimar, em ofertar, em abençoar pessoas, nações. Percebe? E aquele cristão que tem dificuldade em abençoar pessoas, que só pensa nele próprio, muitas vezes vive aquela vida migrada o tempo todo. Por quê? Pode ser que não tenha alinhamento no que se relaciona a dinheiro, do seu coração com o propósito divino. Deus tem dinheiro para todo mundo? Tem. Deus tem riqueza para todo mundo? Aí já é outra conversa. Mas pode ser que Ele tenha para alguns. Agora, enquanto não houver alinhamento, nós não vamos viver. Quem tem essa promessa não vai viver. Entende? Então, queridos, a oração, ela nos ensina a ajustar os nossos desejos à vontade de Deus, não o contrário. Jamais a oração vai levar Deus a se ajustar àquilo que nós queremos, àquilo que nós tanto desejamos. Deixa eu te falar, quem é o Senhor é Ele, quem é o Pai é Ele que nos conhece. Amém? E sempre vai olhar para as nossas orações nessa perspectiva de um Pai, de um Deus que nos criou. Amém? Então, a gente precisa entender dentro disso que
A maior resposta da oração não é a mudança da circunstância, não é a resposta em si do pedido, mas é a transformação do coração. E isso ele faz nesse tempo de espera que muitas vezes nós somos colocados na nossa vida de oração. Então, sempre quando você for orar, pergunte-se a si mesmo: Senhor, o que eu estou pedindo te glorifica? Senhor, o que eu estou pedindo coopera com o teu reino? Ou é só para os meus prazeres pessoais? É só para a minha vida pessoal? Irmãos, isso faz toda a diferença. Ah, como faz. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: eu oro porque não posso deixar de orar. A oração não muda Deus. A oração me muda. Amém? Tem outra frase de Agostinho de Hipona que ele disse assim: a oração é a chave da manhã, é o ferrolho da noite, mas sobretudo é o meio pelo qual Deus ajusta a vontade do homem à sua vontade. É isso que ele faz. Agora, tudo o que foi falado, ele só pode acontecer na minha e na sua vida, se nós tivermos uma vida de oração, se nós formos insistentes na oração. A oração não é apenas sobre o que pedimos, mas nós precisamos entender também que ela é sobre quem ouve. E o que é que nós temos visto neste lugar hoje? Que quem ouve é Deus Todo-Poderoso, mas também é Pai. É Deus Criador, mas também é Pai, aquele que tem colo para você. Então, querido, Jesus nos chama a insistir, porque sabe que a perseverança, uma vez existente na nossa vida, ela vai fortalecer a nossa fé. Ela vai abrir esse caminho para que Deus alinhe o nosso coração. Ele nos lembra que quem responde a um pai amoroso, que sabe dar boas coisas aos seus filhos, porque Ele sabe também que o nosso Pai tem um propósito eterno para a nossa vida. Portanto, continue pedindo, continue buscando, continue batendo, mas acima de tudo, confie em Deus, continue confiando, continue dando lugar para que Ele alinhe o seu coração, porque com certeza, queridos, Deus como seu Pai, Ele tem o maior prazer de te abençoar. Como eu fico feliz quando eu abençoo, quando eu pude abençoar os meus filhos. Deus não é diferente, Ele tem o maior prazer em nos abençoar. Mas tem um jeito certo dEle fazer isso conosco. Deixa eu dizer, nós não estamos mais, nenhum de nós talvez que estamos aqui, naquela condição de uma criancinha agora, que faz todo o charminho para o pai. Usa jogadas emocionais para mexer com o pai. Nós estamos falando aqui nesta noite com pessoas que acredito eu que têm uma certa maturidade já, como filhos de Deus. Então, o que é que nos impede de cooperar com Ele para que a nossa resposta, ou as respostas às nossas orações, sejam mais eficazes? Amém? É isso que o Senhor está nos chamando nesses dias, para ir para a sua presença, para que a partir de hoje, a gente possa não apenas orar por respostas, mas buscar o coração de Deus, buscar esse alinhamento do nosso coração com o dele, entende? Sabendo que o melhor não é a resposta
é a transformação que Ele fará na nossa vida, nesse processo de pedir, de orar, de buscar e de bater. Você pode ficar de pé? Eu quero desafiar você a entrar nesse lugar de alguém que ora dentro dessa verdade. Que todas as vezes que você se dirigir a Deus, entenda, Ele é o seu Pai. Ele conhece você muito melhor do que você mesmo. E tem prazer em tocar a sua vida, te abençoar ricamente.